Iniciou a gravação, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Conseguem visualizar e me ouvir perfeitamente? Pode abrir o áudio aí e dizer se sim ou não. Sim, professora, tudo ok. Ok, então vou começar. Então, assim, a gente vai dar uma breve percorrida, né, sobre o histórico aí de como que começou esses estudos em nutrição. Vamos falar também sobre trato digestório de alguns animais, sobre como que isso vai ser absorvido, né, como que ocorre a absorção dos alimentos e um pouco sobre a composição química desses alimentos, tá? Então, um dos primeiros estudos que a gente tem aí catalogado é nos anos de 1600, né, onde Aldrovani, com observações minerais, mas somente em 1808 que foram identificados os minerais. Então, no entanto, a importância dos minerais só foi reconhecida no século XX. Né? Então, eles interferem aí no método de seleção, na precocidade dos animais, no nível de produtividade, no hábito alimentar dos animais, tá? Sobre essa questão de hábito alimentar aqui, alguns animais, quando eles manifestam deficiência de nutriente, eles têm um comportamento estranho. Né? Um exemplo disso são de bovinos. Bovinos, quando eles estão com deficiência mineral, eles começam a consumir alimentos que não são característicos do seu hábito alimentar. Por exemplo, pedras, pedaços de osso, se ele encontrar, lamber o solo. Isso é uma tentativa do corpo de fazer com que esses animais, com que o animal tente de alguma forma repor aquilo que está faltando nele, tá? Então, embora os estudos culminais tenham começado lá em 1600, somente, né, no século XX aí que a gente consegue ter comprovação, dado a tecnologia já existente, sobre a importância desses minerais, tá? Ramur, entre 678 e 757, começa a fazer esses estudos ali com observações referentes à digestão de alimentos em aves, tá? Spallanzani também, na década de 700, né? Na década, no centenário de 700 ali, começou a engolir saquinhos de pano amarrado a um cordão, contendo pão e carne, e depois os retirava, isso no seu próprio corpo, é, verificando as alterações que haviam na composição dos alimentos. Então, hoje, nós temos técnicas bem mais eficientes aí para poder verificar sobre digestibilidade, tá? Não precisamos mais fazer isso. Belmonte, também, com observações feitas em pacientes através de cânula estomacal. Então, colocava cânula no estômago desses pacientes e relatava a presença de suco gástrico, da motilidade, né, da movimentação e das secreções gástricas, identificando ali o HCl, tá? Que é aquele ácido clorídrico, que é o ácido clorídrico que ajuda na digestão. Lavoisier, em 1760, introduziu o termômetro e a balança nos estudos de nutrição. E através de seus estudos de calorimetria animal, identificou que parte do calor animal é produzido pela combustão de substâncias no organismo do animal. Ou seja, a respiração, né, é igual a essa combustão. Então, há uma produção de calor dentro do nosso corpo que é causada por essa respiração, né, consumo de carboidratos, transformando isso em energia, e isso é equiparado à combustão. Tá? Então, há essa produção de calor aí. Lá pelo século XVII, concluía que o organismo necessitava de vários nutrientes e que o valor nutricional dos alimentos não era devido a um único componente. Né? Isso é bastante importante. Mas sim a um grupo de nutrientes, dentre eles os identificados na época, proteínas, lipídios e carboidratos.
O INDE, a gente vai falar muito de INDE aí mais para frente, que a gente usa a tabela dele até hoje. Em 1865, faz ali a primeira rotina de análise de alimentos, a qual foi denominada análise proximal ou método de Winde. Né? Então, a gente tem uma tabela que nos orienta no processo de análise dos alimentos. Então, pega um alimento, por exemplo, o milho, e vou fazer análise para saber o que tem nesse milho. Então, pelo método de Winde, eu consigo definir percentual de nitrogênio, consigo percentual de energia, de lipídios, de minerais que tem dentro desse alimento. Tá? Keldon, em 883, descobriu um método rápido para determinar o conteúdo total de compostos nitrogenados dos alimentos. Tá? Então, tanto o Indy como o Keldon fazia, né, dava o resultado ali do nitrogênio. Só que Keldon inventou um método mais rápido e mais preciso para isso. Então, quando a gente analisa o nitrogênio no alimento, a gente consegue estimar a quantidade de proteína que tem nesse alimento. Por isso que é importante saber a quantidade de nitrogênio. Thomas, em 1909, verificou que as proteínas tinham valores nutricionais diferentes, ou seja, né, já uma evolução na ciência. Então, eu conseguiria quantificar a quantidade de proteína, mas agora eu posso saber a qualidade dessa proteína, porque tem proteína que tem melhor qualidade e outras têm pior qualidade. E isso é dado como valor biológico dessa proteína. Tá? Rose, em 1938, verificou em estudos com ratos que necessitavam da presença de certos aminoácidos na sua dieta, tá? Para obter o máximo de desempenho e critérios da essencialidade, ou seja, de aminoácidos que eram essenciais ali naquela dieta. Tá? Então, os aminoácidos, eles fazem parte das proteínas. Então, imagine a sequência de proteína. São partículas maiores formadas por vários aminoácidos que são ligados entre si. Tá? Então, quando há o fracionamento das proteínas, esse fracionamento se dá o nome de aminoácidos. Ok? Então, pensem nas proteínas, e as proteínas elas sempre têm um desempenho único. Então, para cada função, vai existir um tipo de proteína. Então, a gente pode exemplificar a proteína como... Vamos pensar no nosso esquema numérico, né, que vai de 0 a 9. Com esses 10 numerais, eu posso formar uma infinidade de números, correto? Então, de 0 a 9, eu posso formar bilhões de números. Com os 21 aminoácidos que tem na natureza, pode-se formar uma infinidade de proteínas. Então, vamos pensar aí no mesmo formato, ok? Com tamanhos maiores ou menores e combinações também diferentes, tá? Nutrição, né, o conceito dela. Conjunto de processos que envolve várias reações químicas e processos fisiológicos que transformam os alimentos em tecidos corporais e atividades. Consequentemente, ela envolve a ingestão, a digestão, a absorção dos vários nutrientes, seu transporte às células corporais e remoção dos produtos do metabolismo, tá? Segundo Maynard. A importância da nutrição animal. Atender às necessidades humanas e animais, no nosso caso, principalmente animais. Então, tanto para a produção de alimentos, né, como carne, leite, ovos e gordura. Então, qual que é o nosso objetivo com a produção animal? Se eu tenho vacas de leite, meu objetivo é produzir leite. Se eu trabalho com aves, meu objetivo pode ser produzir carne ou ovos. Pecuária de corte, produção de carne, né? E também temos aí, tanto também com suínos, produção de gordura de origem animal e etc. Tá? Produção de pele, então a gente usa aí
também, no caso de ovinos lunados, a produção de lã, tá, é um dos objetivos, e a produção de pele também, tanto ovinos e caprinos, para que possamos utilizar isso como vestimenta e também proteção, tá? Também temos aí uma questão socioeconômica, né, que é a geração de renda, tá? Isso para os diversos tipos de produção que nós temos. Então, questão social e questão econômica, ambiental, tá? Para que então, esses são os pontos que nós temos aí para a importância da nutrição animal. É gerar algum tipo de produto, pegar um alimento grosseiro e transformar isso em algo de melhor qualidade, de maneira mais refinada. No contexto do sistema de produção animal, né, a nutrição ela colabora com o melhoramento genético, permitindo a máxima expressão do genótipo. Tá? O que quer dizer isso? Se eu tenho um animal que foi feita uma seleção genética nele, não estou falando de manipulação genética, não. A seleção. Vou ali ao longo de um período de anos, é isso que tem sido feito, pego animais e falo, eu tenho um objetivo para produzir frango de corte, por exemplo. Então, eu vou vendo os animais que conseguem atingir determinado peso em menor tempo, que são mais resistentes, ou também animais que têm proporções do corpo com maior volume, né? O peito, o coxa, carne, que são mais nobres. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou selecionando esses animais e boto eles para cruzarem. Com isso, eu tendo a ter animais que tenham melhor valor genético, ok? Então, esses animais com melhor valor genético, eles podem expressar esse potencial genético ou não. O que pode influenciar nisso? Além dos fatores ambientais e sanitários, mas um dos mais importantes é o nutricional. Então, por mais que eu tenha um ambiente favorável ao animal e questões sanitárias favoráveis, se a minha alimentação animal não for adequada, esse animal não consegue expressar o seu potencial genético. Então, o que é uma alimentação, uma nutrição melhor? Eu vou balancear dietas de maneira que eu propicie aquele animal a usar o seu potencial genético e, com isso, esse animal tenha uma maior produtividade, tá? Também, ordem econômica, né? A alimentação animal, ela representa algo entre 50% e 80% do custo de produção desses animais. Então, se eu não for eficiente quanto à projeção do meu balanceamento de dieta, quanto à qualidade dos alimentos utilizados, eu posso estar encarecendo o custo dessa dieta. E não necessariamente o resultado final, né, ou seja, a carne ou o ovo ou o leite que você produz, ele vai te pagar mais porque você gastou mais na alimentação. Normalmente, esses produtos resultantes da produção animal, eles têm um custo fixo. Né? Quer dizer, fixo no sentido de que o mercado o precifica. Tá? Não no sentido de que ele vai ser fixo o resto da vida. Fixo em relação ao tipo de alimento utilizado. Independente do alimento que eu utilizar, o preço da carne é o mesmo. Tá? Se eu usar mais ração ou menos ração, se eu fornecer aminoácido sintético ou não, o custo, desculpa, o preço final é o mesmo. Tá? Então, se eu quero ter uma maior eficiência, eu preciso reduzir o meu custo de produção. E a alimentação, né, a nutrição animal pode ser, você deter o conhecimento de nutrição pode fazer com que você tenha custos menores. Se você tem custo menor, a tendência é de que você tenha um maior resultado econômico, ou seja, maior lucro por unidade de produto produzido. Ok? Então, ó, a gente pode analisar esse gráfico aqui a evolução
da conversão alimentar ao longo das décadas, tá? Então aqui, ó, eu tenho a idade e o peso. Então o que aconteceu? A idade foi diminuindo e o peso foi aumentando. Então, ao longo dessa trajetória aqui, eu fui produzindo mais produto, né, produzindo mais carne, ovo, leite, né, pele, lã, com menor tempo, né, com uma menor idade, tá? Então, e cada vez mais isso vem evoluindo, né? Então, a busca é que a alimentação, você tenha uma menor conversão alimentar ou uma maior eficiência alimentar, e com isso você torne o seu resultado final mais barato por quilo de alimento fornecido, ok? Lá na frente eu vou falar um pouquinho melhor sobre conversão alimentar e eficiência alimentar, tá? Mas de imediato, conversão alimentar, quanto menor, melhor ela. Eficiência alimentar, quanto maior, melhor, tá? Ainda nessa questão da importância, né, vamos ver aqui mais ou menos o que são os gastos que a gente tem durante a produção animal e o quanto a alimentação ela é importante. E aqui, peguem o conceito ração como alimento consumido em 24 horas. Aí não a questão da ração balanceada, que é outra coisa. Tá? Então, o termo ração vem daquilo que o animal demora para consumir em 24 horas. Arraçoamento é o ato de você fornecer alimento ao animal. Ok? Então, ó, nós temos aqui algo em valores médios, que os custos com instalações é algo em torno de 7%, mão de obra, algo em torno de 7%, genética, algo em torno de 3%, medicamento, em torno de 3%, e outros, envolve vários outros tipos de custos que tem um custo muito baixo, junta tudo, e a gente tem algo em torno de 5%. Ou seja, 75%, em média, pode ser um pouco mais ou menos, são de todo o custo trabalhado e da importância relacionado à ração. Então, aqui a gente pode agir e ter melhores resultados, tá? Resultados melhores. Então, esse é a importância de a gente entender os conceitos de nutrição, de conhecer os alimentos, de saber manipular esses alimentos de forma a tornar o nosso sistema de produção mais eficiente, tá? Então, na nutrição animal, nós temos esses 4 pontos aqui que são importantes. Então, o primeiro, o alimento. Se eu não tiver o alimento, eu não vou ter a nutrição animal. Dentro do alimento, nós temos o quê? Os nutrientes. Que nutrientes são esses? Carboidrato, proteína, lipídios, minerais e vitaminas. Tá? E a água também. Mas a água a gente sempre calcula ela por fora no cálculo de uma ração, tá? De uma dieta, sempre colocamos ela por fora. Depois vocês vão entender melhor isso. Mas vamos focar primeiro nesses 5 nutrientes aqui: carboidratos, proteínas, lipídios, minerais e vitaminas. Então são esses nutrientes aqui que vão atender às demandas dos animais. Então, carboidratos e lipídios fornecem basicamente energia, tá? Carboidratos fornecem energia na forma, né, como principal componente ali, a glicose, e
glicoses, e o lipídio, formato de gordura, de triglicerídeos, que o animal vai poder utilizar isso daí também. Tá? Proteínas podem fornecer energia na ausência de carboidratos na dieta. Porém, uma energia cara, né? Porque apenas 65% daquilo que for fornecido de proteína tem capacidade de gerar energia. Tá? O carboidrato, daquela glicose absorvida, 100% resulta em energia. Então, a proteína, ela tem uma função no corpo, de maneira resumida aqui, tá? De fornecer, vamos lá, tecidos. Então, no animal, tudo dentro do animal, né, os órgãos, as vísceras, sangue, pelos, casco, é fornecido, é produzido através de proteína. Os hormônios têm proteína na composição. O que mais? Sistema imunológico tem proteína, né, basicamente proteína no sistema imunológico. O oxigênio que transporta no sangue tem proteína que carrega esse oxigênio para dentro das células. No processo de digestão, as enzimas também têm proteínas, né, na sua composição. Então, proteína ela é basicamente tudo dentro do corpo do animal. Tá? Minerais, funções regulatórias e estrutura, né, ajuda a regular conteúdo celular, dentro de enzimas, né, no sistema imunológico também, assim como as vitaminas também têm esse papel, tá? E a água, que tem uma composição, né, varia entre algumas espécies, mas ocupa um percentual muito grande dentro da composição do corpo do animal, tá? Esses nutrientes, para que eu forneça aos animais, eu preciso de algumas técnicas de alimentação. Então, como vou fornecer esse alimento, se vai ser processado ou se não vai, em que horário, quantas vezes ao dia, de forma que eu possa atender às exigências desses animais. E com isso, eu vou nutrir o meu animal. Então, esses 4 pontos aqui são pontos importantíssimos dentro da nutrição animal. São coisas que a gente vai estar sempre olhando para que eu tenha uma nutrição animal eficiente, tá? E com isso eu tenha bons resultados. Alguns conceitos. Ingestão envolve o reconhecimento. Então, o animal, ele chega, ele cheira para saber que tipo, né, observa para saber que tipo de alimento que ele está ingerindo, se ele pode ingerir aquilo ou não. Apreensão, né? Apreensão, capturar esse alimento e mastigar e a deglução desse alimento, tá? Digestão, processos mecânicos, químicos e enzimáticos, onde macromoléculas, né, no caso ali de carboidratos são macromoléculas, proteínas são macromoléculas, lipídios são macromoléculas, vão ser transformadas por processos mecânicos, químicos ou enzimáticos em compostos mais simples para uma posterior absorção. Tá? Então, proteínas podem ser quebradas em aminoácidos. O aminoácido consegue ser absorvido, a proteína não. O carboidrato, amido, por exemplo, é uma molécula grande, mas ao ser quebrado, ela pode ser absorvida. Tá? E a absorção, passagem dessas moléculas que foram, dessas moléculas menores, presentes no trato gástrico, no trato digestório desses animais, para o interior das células e dessas para o sangue. Então, passa para dentro das células ali do trato digestório, trato gastrointestinal, e depois para o sangue. E aí, isso vai ser distribuído para as outras células do corpo. Aí o corpo vai usar isso que foi degradado para usar ali de acordo com a sua necessidade, seja para energia, seja para a formação de novas células, seja para a produção de células do sistema imunológico e assim por diante. Aquilo que o corpo necessitar no momento.
Nutriente é um conjunto ou classe de compostos químicos que, após absorvidos, são necessários para manter as funções vitais e produtivas desses animais. Categoria desses nutrientes: água, carboidratos, lipídios, né, compostos nitrogenados, proteínas, mesma coisa, e minerais e vitaminas. Nutriente essencial: nutriente que não é sintetizado pelo corpo desse animal, ou é sintetizado em quantidade insuficiente para atender às necessidades desses animais, ok? Alimento: qualquer material que, após a ingestão, é capaz de ser digerido, absorvido e utilizado pelo tecido animal. Caloria, tá? Uma caloria, quimicamente, ela vai ser, né, a mensuração do calor produzido, ou seja, a quantidade necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius a uma pressão de 1 atm. Então, essa é a definição de caloria. Então, quando a gente fala em calorias, estamos falando dessa definição. Tá? Então, o carboidrato ele fornece aqui 4,2 quilocalorias por grama de carboidrato, ou seja, dá para elevar essa temperatura aí infinitas vezes não, em vários graus Celsius. Tá? Então, quando tem o K na frente, quer dizer que é vezes 1.000. Ou seja, então são 44.200 calorias por grama de carboidrato, ok? Proteína, 5,6 quilocalorias e lipídio, 9,4 quilocalorias. Então, ó, o lipídio ele é 2,25 vezes mais calórico que o carboidrato. Tá? Então, isso é uma informação importante que a gente precisa ter, porque a gente pode, lá num balanceamento animal, de uma dieta, usar de alguns alimentos que têm o maior percentual de lipídio para que possamos aumentar a energia utilizada por esse animal de acordo com algum resultado que a gente quer. Ou seja, em regiões muito quentes, onde eu quero diminuir a produção de calor e melhorar o conforto térmico, ou também em regiões muito frias, que eu também posso aumentar a quantidade de lipídios, sendo que o animal não vai precisar consumir muito mais alimento, né? Ele vai ter mais calorias à sua disposição, ok? Isso são alternativas, existem várias outras aí que eu também posso usar o lipídio, tá? Energia bruta, energia liberada na forma de calor, quando uma substância orgânica é completamente oxidada, ou seja, quando aquilo é transformado em CO2 e água. Então, ó, energia bruta. Uma parte dessa energia vai ir para fora via fezes, e aí o que resulta disso é aquela energia que é digestível. Então, o que é digestível, o que não é digestível, vira fezes. Tá? Parte dessa energia consumida pelo animal, uma parte é excretada via urina, outra é usada e excretada como gases, tanto no rumen para ruminantes, tanto no intestino grosso, ali no seco, para não ruminantes. Tá? E aí o que sobra disso? Aquela energia que está disponível para ser metabolizável. Só que uma parte dessa energia vai embora como incremento calórico. Tá? E aí o que sobra é a energia líquida. Ou seja, a energia líquida que vai ser utilizada pelo animal. Tá? E aí uma parte, se eu tiver uma vaca animal que é em lactação, né, que está em lactação, uma parte disso daí vai para a energia líquida de lactação. O que não for para lactação, vira energia líquida para mantença. O que é mantença? Aquilo que é necessário para o animal manter-se vivo, para suas funções vitais.
né, para o seu músculo, para ele caminhar, para ele respirar, para ele ficar, né, envolve até energia que o animal gasta para ficar parado ali, sem respirar, sem andar, sem nada. Mesmo assim, ele tem um gasto calórico. Então, só depois disso eu tenho a energia disponível para a produção. E aí, para concepção, temperatura corporal, produção de leite, ou produção de carne, ou produção de ovos. Tá? Então, a energia bruta ela vai se perdendo dentro do corpo dentro do animal, para atender, né, aquilo que é aproveitado, o que não é, o que é excretado dentro do seu processo, dentro do seu metabolismo, até aquilo que sobra. Aquilo que sobra vai poder ser usado para a produção animal. Então, quando eu planejo, né, uma ração para esses animais, uma dieta para ele, eu tenho que prever o que esse animal gasta, você se alimenta, que ele tem, o que dele é digestível? 50%? Então, 50% é fezes, 50% pode ser aproveitável. Disso que é aproveitável, o que vai ser utilizado dentro do processo né, de gases, de urina, de incremento calórico desses animais? Um percentual. Então, eu tenho que conhecer o que aquela espécie, aquela categoria animal tem de exigência, para que eu possa saber o que vai sobrar de energia líquida. E aí, com a energia líquida, eu saber o que ele vai ser usado para mantença. E aí, o que sobra para produção. Então, se eu quero que produza mais, vou ter que fazer esse animal consumir uma quantidade maior. Se eu usar outro tipo de alimento, que tenha, talvez seja mais digestível, vamos botar aí algo em torno de 80% de digestibilidade, eu vou precisar gastar menos alimento para produzir a mesma quantidade. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Aí eu tenho aqui também para as proteínas, ok? Então, só um esquema aqui para vocês entenderem como que o alimento vai sendo utilizado, né, como que o nutriente vai sendo utilizado aí pelo corpo do animal para o objetivo que eu quero. Tá? Eficiência do uso de energia na produção animal. Então, a gente acabou de ver que tem perdas no nutriente, na energia no processo de indigestão, de digestão, de absorção, de transporte, metabolismo, excreção e a utilização dessa energia no tecido animal. Tá? Então, parte dos nutrientes dessa energia disponível vai ser direcionada para a mantença dos animais. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Tá? Né, vacas de leite, com produção com 500 quilos de peso vivo aproximadamente, tá? E produção de 25 quilos de leite por dia. Então, algo de 30% dessa energia é o que precisa para mantença. Então, daquela energia ingerida, algo de 30% vai apenas para a mantença. Isso está, ainda falta aqui, o que é digestível, o que é processos metabólicos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, para manter essa vaca, são... Peraí que apagou a tela para mim aqui, eu já vou ligar. Deixa eu desbloquear aqui, gente, só um minutinho, desculpa aí, viu? Apareceu de novo aí para vocês? Para mim aqui tinha desligado a tela. Alguém pode dar um oi aí para dizer que sim ou que não? Tá normal, né? Aparecendo então, para você. Obrigado. Suínos com em torno aí de 60 quilos e com ganho de peso aí de 750 gramas por dia, só para a mantença dele, gasta-se algo em torno de 40% daquela energia ingerida. Né? Um bovino de origem zebuína, com peso aproximadamente de 400 quilos e com ganho de peso de 1 quilo por dia, algo em torno de 50% da energia ingerida é apenas para mantença. Ou seja, para manter, eu vou ter que fornecer muito mais alimento para esse animal. Tá? Animais de cria, né, que são animais bovinos menores, algo em torno de 65% a 75% é mantença.
Então, como eu falei, de acordo no slide anterior, de acordo com a espécie, de acordo com a idade, de acordo com o sexo, eu vou ter maiores exigências ou menores exigências para o uso de energia. Tanto para mantença, tanto para produção, tá? E tanto para incremento calórico, para digestibilidade, assim por diante. Então, os diferentes tipos de alimento, eu vou ter que fornecer mais ou menos alimento para atender a essas necessidades. Isso não só para energia. Aqui eu peguei como exemplo energia, mas eu também tenho isso daqui para proteína. Né? Uma espécie, por exemplo, bovinos de cria, eles têm uma exigência muito maior em proteína. Então, eu vou ter que fornecer mais proteína. Tá? Então, isso vai variar de acordo com raça, sexo, categoria animal e objetivo de produção. Ok? Digestibilidade. Então, nós temos aqui, ó, digestibilidade aparente e digestibilidade verdadeira. Tá? Então, para digestibilidade aparente, nós temos proporção do alimento ou nutriente ingerido que foi digerido e absorvido pelo trato gastrointestinal. De maneira bem simples. Tá? Digestibilidade verdadeira. Digestibilidade verdadeira vai ser a quantidade de alimento ingerido menos aquilo que foi excretado nas fezes, dividido pela quantidade de alimento ingerido vezes 100. Tá? Então, a digestibilidade aparente é aquela que a gente vai pegar ali a proporção daquilo que foi fornecido 1 quilo, o animal defecou 500 gramas. Então, aproximadamente 50%. A verdadeira envolve o ingerido e o excretado nas fezes também. Tá? Só que eu tenho uma forma de cálculo diferente, mais precisa. Conversão alimentar. Quantidade de alimento necessária para produzir uma unidade de produto animal. O que pode ser considerado essa unidade de produto animal? Carne, leite, ovos, pele, lã. Vai depender daquilo que você quer quantificar. Ok? Então, conversão alimentar. Então, a conversão alimentar ela vai ser igual a quilo de alimento dividido pelo quilo de produto animal. Ou seja, quantos quilos de ração de ração, no caso de aves, foi consumido para produzir X ovos por dia ou X ovos por semana. Tá? Então, eu vou ter minha conversão alimentar. Então, o que quer dizer? Quanto maior minha conversão alimentar, quer dizer que mais alimento o animal ingeriu para produzir um determinado unidade de produto animal. Então, por isso que a conversão alimentar, quanto maior ela é, pior ela vai ser. Tá? Eficiência alimentar. Quantidade de, vamos botar lá de novo, quilos de produto animal dividido pelo quilo de alimento. Ou seja, a eficiência alimentar é o inverso da conversão. Então, quanto mais eficiente eu sou, melhor os resultados. Então, quanto maior a eficiência, melhor. Ou seja, por quê? Então, quer dizer que se eu consumir, coloquei, quando eu tenho aqui em cima, na divisão, a quantidade de alimento ingerido, e se eu tenho mais produto resultante, esse valor vai ser maior. Então, quanto maior, melhor. Os dois querem dizer a mesma coisa, porém, são formas diferentes de dizer a mesma coisa. O que vocês têm que lembrar sempre é que conversão, quanto menor, melhor, eficiência, quanto maior, melhor. Ok? Então, aqui nós temos um gráfico aqui que mostra a conversão alimentar de animais de interesse zootécnico, de acordo com a espécie. Então, aqui, ó, um bovino de corte, ele tem uma conversão alimentar muito maior do que uma vaca de leite.
quer dizer que eu gasto muito mais alimento para ter o mesmo resultante de produto, né, o equivalente em produto que outras espécies. Que outras espécies não, que outras espécies e que outras categorias. No caso, categoria vaca de leite e corte, são a mesma espécie, mas categorias diferentes. No caso, comparando carne aqui, ó, ele vai ser muito menos eficiente, o bovino de corte, do que um suíno, do que um frango e do que um peixe. Né? Então, o peixe tem uma menor conversão alimentar, menor CA, mas indiretamente ele tem uma maior eficiência alimentar. Né? Então, eu gasto menos alimento para produzir produtos oriundos desses animais. No caso aqui, a gente pode comparar todos esses daqui como carne. Então, eu tenho para produzir 1 quilo de carne, de frango, de bovino, eu gasto muito mais alimento do que para produzir 1 quilo de carne suína, do que para produzir 1 quilo de carne de frango e para produzir 1 quilo de carne de peixe. Ok? Então, o objetivo final da nutrição é transformar recursos alimentares de menor valor nutricional em alimentos para o consumo humano, de melhor valor biológico, segundo Bertescini, né, essa é a definição que ele deu. Então, de forma economicamente viável e minimizando o impacto ambiental da exploração industrial dos animais domésticos. Tá? Então, quanto mais eficientes nós somos, menores recursos ambientais nós vamos gastar. Então, se eu gasto menos alimento para produzir 1 quilo de carne, 1 quilo de leite, 1 quilo de ovos, menor os meus efeitos ambientais. Por quê? Muitos desses alimentos, né, usados para a alimentação desses animais, resultam de uma outra atividade produtiva, na atividade de produção vegetal, que também tem os impactos relacionados a elas. Então, quanto mais eficiente eu consigo ser na alimentação, menores os impactos eu vou ter resultante disso. E ainda existem outras alternativas. Usar outros tipos de alimentos, que é um dos objetivos que nós temos aqui na agroecologia, para minimizar também e talvez até melhorar as respostas ambientais. Tá? Então, pegar aquele mesmo desenho que eu mostrei agora há pouco e nós vamos agora adicionar, aqui falamos sobre isso, a digestão e a absorção desses nutrientes. Isso daqui vai influenciar diretamente também nos resultados, na eficiência da minha nutrição animal. Tá? Então, um esquema bem simples, tá? Vocês tiveram anatomia, acho que no semestre passado, se eu não me engano. Então, eu vou só relembrar alguns pontos aqui, focados na parte de nutrição, tá? Então, o trato digestório aqui, você tem aqui ó, o coração bombeando sangue e o fígado aqui processando aqueles compostos que podem ser tóxicos, né? Pega aquilo que é tóxico, transforma em coisas que não são tóxicas e devolve na corrente sanguínea. Mas o fígado também, ele é uma glândula acessória do trato digestório. Então, ele produz enzimas que são importantes aqui no trato digestório desses animais. Tá? Então, o trato digestório desses animais, o fígado produz também algumas enzimas que são importantes. Fígado e pâncreas também. Tá? Então, o alimento, grosseiramente, o alimento entra pela boca, é o alimento, e água entrou pela boca. Passa pelo esôfago, cai no estômago. Então, na corrente sanguínea, são liberados aqui para células nutrientes, nas células do trato digestório, que vão produzir outros compostos que vão ajudar na digestão desses alimentos. Tá? No intestino delgado, intestino grosso,
ou desculpa, no intestino delgado, que é composto por duodeno, jejum e ilho, tá? Existe aqui, por células dessa parede celular, eles, além de trazer secreções essas, enzimas, que vão ajudar aqui no processo de degradação, no processo de absorção. Então, existem enzimas aqui que vão quebrar proteína e aminoácido, vão quebrar carboidrato em glicose, né? E em frações menores, que possa ser absorvido. Então, no intestino delgado, nós temos isso acontecendo. Tá? E aquilo que não for degradado, que não for degradado e não for absorvido, alguns podem ser degradados, mas não conseguem ser absorvidos. Tá? Vão passar para a parte posterior do trato digestório, que é o intestino grosso. E aí tem intestino grosso composto por seco e colo. Existe ainda alguma fermentação residual para animais não ruminantes, mas que são herbívoros, e para ruminantes também uma fermentação muito baixa para ruminantes. Então, ainda existe uma degradação, mas também existe absorção. E aquilo que não é absorvido vai para o reto e vai ser eliminado pelo ânus como fezes. Tá? Basicamente, é isso que acontece dentro do trato digestório. Funções gerais do sistema digestivo: fornecer ao organismo, de forma contínua, nutrientes, água e eletrólitos. Tá? Armazenar os alimentos por um determinado período de tempo, liberá-los parcialmente para que possam sofrer a sua digestão. Preparar o alimento para absorção, né? Assimilar, ou seja, absorver os produtos dessa digestão, eliminar os resíduos alimentares, que são os produtos não digeridos, e resíduos metabólicos, e produção e secreção de substâncias necessárias ao processo de digestão e absorção dentro do TGI. Sistema digestivo é formado por um longo tubo musculoso, ao qual estão associados órgãos, glândulas, né, acessórias, que participam da digestão. Apresenta as seguintes regiões: boca, faringe, estômago, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Tá? Então, nós temos aqui a divisão de animais que são mamíferos e os não mamíferos. Tá? No caso aqui, os que a gente usa para a produção, aves. Os não mamíferos são as aves. Tá? Peixes também. Mas, no exemplo aqui, temos aves e mamíferos, de maneira bem simplificada. Herbívoros, que têm pré-estômago, e os herbívoros que não têm esse pré-estômago. Tá? No caso aqui, o pré-estômago quer dizer o quê? Vou detalhar um pouco mais ali no próximo slide, mas que são divididos. Aí nós temos câmeras de fermentação antes de chegar no estômago químico. Tá? O que não tem? No caso, vamos botar aqui um exemplo: suíno, um equino. No caso, não, desculpa, suíno não. No caso de herbívoro, apenas o equino. Tá? Então, o equino, a gente pode ver aqui que aqui é uma região do intestino grosso, certo? Eu tenho isso tanto no mamífero que tem pré-estômagos, quanto nos que não tem. Só que no que não tem pré-estômago, ele é mais desenvolvido. Então, o seco funcional, lá no intestino grosso, que, como eu disse aqui nesse slide, está aqui na região do cólon, ele vai ser maior, porque vai acontecer aqui fermentação. Tá? Algumas aves que são herbívoras, no caso de animais de produção,
basicamente nós temos aí, aqui no Brasil, as EMAs. Né? A gente pode produzir de maneira regulamentada, avestruz e etc. Algumas aves nativas, tá? Animais carnívoros. Aí eu não tenho nenhum com pré-estômago. Então, nós temos algumas diferenças aqui no trato digestório quando eu tenho animais carnívoros, mamíferos carnívoros e mamíferos onívoros. Tá? No caso de onívoros, eu tenho um trato digestório onde eu tenho um intestino delgado muito maior, tá? Porque o alimento vai ingerir alguns alimentos de pior qualidade, e por isso é necessário que o trato intestino delgado dele seja maior, para que haja tempo de degradação e de absorção desses alimentos. No caso de mamíferos carnívoros, eu tenho um intestino delgado menor. Por quê? Já que ele é carnívoro, a carne é um alimento muito nobre e de fácil degradação. Boa parte dela vai ser degradada no estômago e absorvida aqui no intestino delgado. E por essa fácil degradação, ele não precisa ficar tanto tempo assim. Tá? No caso das aves, nós temos também aves carnívoras e aves onívoras. No nosso caso, as de interesses ou técnicos são as aves onívoras, principalmente galinhas. E ela tem um trato digestório diferente das aves que são carnívoras, contendo moelas de forma mais forte, né, em maior proporção, um papo maior também, que é mais evoluído, e uma parte onde temos aqui no intestino grosso, uma porção destinado também a fermentar porções fibrosas do alimento. E com isso ela vai ter ali uma nova degradação, a fermentação nessa porção e também a absorção. Ok? Sobre essa questão da composição do alimento, nós veremos na próxima aula. As tabelas, como que esses alimentos são fracionados e o que cada nutriente, cada porção desse alimento influencia aí na sua degradação, na sua digestibilidade e no aproveitamento pelo animal também. Tá? Então, nós temos aqui os animais não ruminantes. Como exemplo, aqui nós temos suínos, aves, né, galinhas, peru, cão e gato. Tá? Existem muitos outros. Ruminantes são aqueles animais que ruminam, que têm pré-estômagos. Gados de corte, leite, caprinos e ovinos. E silvestre, aí nós temos esse desenho aqui nem é do veado, né, mas tudo bem. E um veado, tá? No caso aqui são os antílopes. Fermentadores pós-gástricos são animais não ruminantes, mas eles têm uma parte do estômago deles que tem uma proporção muito grande quando comparado aos demais animais não ruminantes e que degradam a fibra. Né? Então, são animais que conseguem consumir capim ou alimentos fibrosos e, com isso, conseguir degradar esse alimento. Então, são fermentadores pós-gástricos, onde a fermentação vai acontecer após o estômago. Tá? No caso aqui, no seco funcional, que está lá na porção do intestino grosso. Então, o equino, ele tem um seco proporcional ao bovino. Tá? Então, em proporção, devido a serem animais do mesmo porte, essa porção de cada um, onde há uma degradação da fibra, elas são equivalentes. Porém, por os animais ruminantes serem pré-gástricos, essa fermentação acontecer antes do estômago equivalente ao nosso, né, que seria o estômago, onde tem digestão química, no ruminante existem câmaras fermentativas antes. Então, essa fermentação da fibra ela ocorre antes. Isso torna ele muito mais eficiente
na degradação desse tipo de alimento, né, de alimentos que são fibrosos, ok? Capacidade relativa das diferentes partes do sistema digestivo, tá? Então aqui nós temos aqui, ó, o estômago e o papo, intestino delgado mais moela quando é aves, tá? E intestino grosso e demais intestino para os demais animais aí, equinos e suínos, tá? Então assim, comparando a ave, o estômago dela, que vai ser papo e proventrículo, ele tem uma capacidade de digestão muito maior quando comparado com o intestino delgado e moela. Tá? É muito maior. Azulzinho aqui. Então, a capacidade dele, né, em proporção, capacidade relativa em tamanho, é muito maior. No caso dos bovinos, o estômago dele é muito maior quando comparado às outras porções do trato digestório. Então, o intestino delgado e o intestino grosso. Então, a capacidade relativa em volume ocupado. Tá? Suínos, nós temos algo mais equilibrado. As proporções são de maneiras mais uniformes. Então, a parte dos estômagos com a parte do intestino delgado e do intestino grosso é algo mais equivalente. Tá? E nos equinos, nós temos aqui ó, o inverso do que acontece nos bovinos. Então, eu tenho aqui ó, o trato digestório do equino, a parte do intestino grosso, é onde tem a câmara fermentativa, né, tem o seco no equino, ela ocupa uma porção relativa, um tamanho relativo muito maior, quando comparado às outras porções do estômago, tanto o intestino delgado quanto o estômago químico. Tá? Então, o equino, apesar de consumir capim, a proporção relativa deles é muito diferente quando comparado ao bovino. Tá? Então, eu tenho uma parte do trato digestório de uma vaca, de uma cabra, de uma ovelha, muito maior, proporcionalmente, né, de maneira relativa, quando comparado às outras porções. Então, isso aqui vai influenciar no tipo de alimento ingerido e na degradação desse alimento. Então, como eu disse anteriormente, né, quando a gente falou lá de energia digestível, de proteína digestível, de toda, né, da quantidade de proteína, quanto vai sendo consumida ao longo de cada parte dessas exigências do animal, o tipo de alimento e como o animal degrada vai influenciar diretamente aí naquela que é a energia líquida, a proteína líquida que eu tenho disponível para o animal, para transformar aquilo em leite, carne e ovo. Então, eu preciso conhecer isso para que eu possa saber os tipos de alimentos que são mais desejáveis para alcançar determinado nível de produtividade em determinadas espécies animais. Então, não estou falando isso aqui à toa. É importante a gente ter esse conhecimento prévio. Tá? Características, né, dos animais herbívoros. São bem heterogêneos. São pastejadores, que podem ser pastejadores intermediários ou seletivos. Tá? No caso aqui, as aves são bem seletivas, consomem parte específica ali de uma planta, por exemplo, de um capim. Tá? Ingestão de alimentos normalmente de menor digestibilidade. Tá? Então, o herbívoro ele se alimenta de planta. De maneira grosseira, nós vamos chamar por enquanto de planta. Depois nós vamos conhecer os nomes mais específicos que daremos a isso. Ok? Então, são alimentos que são altamente fibrosos e quando eu tenho alimento altamente fibroso, eu tenho menor digestibilidade. Tá? Então, isso vai influenciar, né, na digestibilidade.
Trato gastrointestinal relativamente longo em relação ao comprimento do corpo, né, algo em torno de 12 a 27 vezes. Então, como ele ingere alimentos de pior qualidade, precisa ter um trato digestório maior para manter aquele alimento por mais tempo ali dentro, e com isso favorecer a degradação e absorção desse alimento. Também tem digestão enzimática, né, o próprio tecido do animal, e microbiana. No caso, enzimática, o corpo libera enzimas, o corpo produz essas enzimas e libera aquilo dentro do trato digestório. E microbiana, lá no caso do equino, no seco, microbiana, então bactérias ali vão produzir em algumas enzimas que vão ajudar na degradação. E no caso do bovino e dos caprinos, né, dos ruminantes, essa lá no intestino, no estômago dele, na porção do rumen e do retículo, onde acontece essa produção de bactérias ali, vai haver a degradação, a fermentação por enzimas produzidas por essas bactérias. Tá? E essas câmaras de degradação são anaeróbicas, o que favorece esses tipos de micro-organismos que vão degradar a fibra. Então, essa microbiota basicamente são bactérias em maior número, tá? Protozoários e fungos, sendo fungos na escala aqui de número 2 em relação à população. Ok? Então, os ruminantes, o que acontece com o ruminante? Só pegar um. Ele ingere aqui o capim, e esse capim vai cair aqui, ó, no rumen, tá? E no então vai ocupando o rumen e retículo, porção, meio que se misturam, tá? Retículo. Então o animal ingere, isso fica aqui por um tempo, até que ocupa o retículo. Depois, o animal faz o quê? Ele volta esse alimento para a boca, ele remastiga para diminuir o tamanho de partícula e aí ele engole novamente. E aí, esse alimento volta para o rumen. Então, o bovino, em geral, ele mastiga muito pouco alimento. Então, ele lança a língua no capim, puxa e engole. Quando ele está com o retículo cheio, ele vai descansar e vai ruminar. Então, ele fica ali com a boquinha mexendo. Então, esse alimento volta para a boca, ele fica remastigando, e com isso, frações em menor quantidade cai no rumen. E isso vai sendo degradado, depois vai para o omaso, e depois para o abomaso, que seria o equivalente ao estômago químico, que é onde tem a ação do suco gástrico. Então, o abomaso se equipara ao estômago do suíno, se equipara ao estômago do equino, se equipara ao proventrículo, que é o estômago das aves. Tá? Então, ele tem, primeiramente, esses três componentes antes aí do estômago, que é retículo, rumen e abomaso. Então, a gente consegue ver nessa foto aqui do trato digestório. Esôfago, do esôfago para o retículo, né, retículo rumen. Então, ó, retículo e rumen. Omaso, depois que passou pelo omaso, vai para o abomaso, duodeno, que é uma porção maior, jejúnio e ilho, que é chamado de small intestine, depois vai para o intestino grosso. E aí o intestino grosso nós temos o seco, acho que é azul aqui, não tá dando para vocês verem não, né? Intestino grosso, seco, cólon, até que isso é acumulado fezes no reto e depois excretado via ânus. Tá? Isso daqui, ó, no equino, ele tem um tamanho que é equivalente a essa porção aqui no ruminante. Tá? Por quê? Então, quando como o bovino ele tem a câmara de fermentação aqui, e isso favorece uma degradação por micro-organismos do alimento de baixa qualidade, né, então a fibra consegue ser quebrada em compostos aqui que serão absorvidos, e aí sobra pouca coisa para ser refermentado, no caso do intestino grosso. No caso do ruminante, ele não tem retículo rumen e omaso.
já vai do esôfago, cai no estômago e passa por tudo isso aqui. Então, a fibra que não for degradada aqui, ela vai ser degradada aqui, tá? Características do rumen como câmara de fermentação. Bactérias, algo em torno de 1.010 unidades ali, elevado a décima, né, por forma de potência, por gramas de conteúdo ruminal. Protozoários, algo em torno de 106 por gramas de conteúdo ruminal. Fungos, algo em torno de 102 a 104, pode ser aumentado dependendo do nível, do tipo de dieta que se utilizar. Tá? O rumen, baixa concentração de oxigênio, ou seja, para que essas bactérias, protozoários e fungos consigam degradar o alimento aqui, eles precisam de um ambiente anaeróbico. Tá? pH. O pH do rumen, ele pode variar entre 5,5 e 7 de pH. Tá? O ideal é que, quando o animal consome só pastagem, não é só capim, ele vai ficar algo aqui em torno de 6,5. Quando eu começo a fornecer alimentos com menor fibra, maior carboidrato disponível e maior proteína disponível, no caso de grãos, ou resíduos de outros tipos de alimento, mas com menor percentual de fibra, a tendência é que esse pH diminua, tá? Chegando aqui a algo próximo de 5,5. Cuidados. Se você fornecer muito grão e o pH baixar desse valor, esse animal vai entrar em quadro de acidose lática. Paralisa o rumen, paralisa micro-organismos aqui dentro, pode levar o animal à morte. Tá? Então, fornecer só ração concentrada, balanceada, para ruminantes, pode levar esses animais à morte. Existe forma de fazer isso usando outros compostos, mas não é o objetivo do nosso sistema de produção aqui na agroecologia. Tá? Então, é o cuidado que a gente tem que ter, que usar resíduos. Por exemplo, você juntou ali uma quantidade de manga, né, que a gente sabe que a manga é riquíssima em carboidrato, frutose então, e com pouca fibra. Então, se você fornecer grande quantidade disso em curto espaço de tempo, você pode elevar a produção de ácido lático via micro-organismos e esse ambiente se tornar tão ácido que nem esses micro-organismos sobrevivam. E aí começa a produzir gases dentro do rumen, esse animal não consegue, né, eructar isso, não consegue arrotar, paralisa ali e começa a comprimir órgãos internos. E isso pode levar o animal à morte. Tá? Então, não é porque não é uma ração industrial que eu também não posso causar esse tipo de situação. Tá? Então, por isso é importante a gente conhecer os alimentos e as características que cada espécie tem no seu trato, no seu sistema digestório. Tá? Temperatura é algo próximo aqui dos 39 graus, podendo ter algumas variações. Tá? E é interessante suprimento contínuo de alimentos sólidos e de líquidos, né, para que esse ambiente permaneça estável. Fermentação pré-gástrica, ou seja, é o que os ruminantes fazem, né? Tem uma fermentação antes de chegar no abomaso e antes de chegar no intestino delgado. Então, melhor digestão de carboidratos fibrosos, maior síntese de aminoácidos a partir de compostos não nitrogenados, de maneira não nitrogenados proteicos, síntese de vitaminas do complexo B e do complexo K. Quem vai fazer isso aqui? Os micro-organismos que estão lá dentro do rumen. Eles vão indiretamente produzir esses compostos e o animal vai se aproveitar disso daí. Tá? E também uma das vantagens, inativação de alguns fatores antinutricionais
que podem ser tóxicos para o animal. Então, às vezes, tem algum alimento que tem algum composto antinutricional, esses micro-organismos já sintetizam isso e transformam em outros compostos que não vão atrapalhar o animal. Desvantagens que a gente tem na fermentação pré-gástrica, né, no caso dos ruminantes. Uma perda de energia, ou seja, existe produção de metano, então tem maior quantidade de carbono sendo perdido ali, né, de energia sendo perdida. E isso aqui o animal excreta via eructação. Tá? Degradação de aminoácidos durante a fermentação ruminal. Ou seja, apesar de ser benéfico a fermentação, pode ser que pouco aminoácido esteja disponível via alimento para o animal. Por quê? Aquela proteína que poderia virar aminoácido está sendo degradada por micro-organismos. E isso vai resultar em menor aminoácido para o nosso animal. Tá? E essencial o papel do micro-organismo no trato gastrointestinal. Ou seja, se eu fornecer alimentos que prejudiquem o crescimento microbiano, eu vou ter uma baixa produtividade desses animais. Por quê? Se eu não viabilizar o micro-organismo, colocar ele como importante dentro desse processo, e eu não favorecer a sua proliferação, eu posso ter resultados piores. Tá? Então, essa questão dessa importância do micro-organismo também é algo que chama atenção e é considerado uma desvantagem aí na fermentação pré-gástrica. Tá? O bezerro, quando ele nasce, tá? É importante a gente saber disso. Estou dando alguma ênfase maior nessa questão de entender o ruminante aqui, porque ele é mais complexo como animal aí para a gente alimentar, tá? Então nós temos aqui o bezerro, tanto o bezerro quanto a ovelha recém-nascida, né, o borrego, quanto o cabrito, também animal jovem recém-nascido, eles têm a mesma particularidade. Tá? O que acontece? Durante a primeira semana de vida, ele nasce como um animal equivalente a um não ruminante. Ele tem lá rumen, reticulomaso e abomaso. Só que o abomaso ele representa algo de quase 50% de todo o estômago aqui do ruminante. Porque esse animal ele não consome capim, né, no primeiro dia de vida. Ele ainda não está com seu estômago com a sua câmara pré-fermentativa totalmente formada, tá? E aí, o que acontece? Esse animal aqui, ó, essa posição que ele mama favorece com que o leite ingerido ele caia diretamente aqui no abomaso. Ele não passa pelas câmaras de fermentação. Por quê? Porque o leite vai ser importante para o animal. Então, se houvesse fermentação aqui desse leite antes, parte da energia, parte da proteína ia ser utilizada pelos micro-organismos. E ia sobrar muito pouco para um animal recém-nascido. E ele demanda, né, muitos nutrientes nesse momento. E existe um músculo aqui que chama goteira esofágica, que essa posição de mamada do animal favorece com que o leite caia diretamente no abomaso. Se você dá para o animal, no caso de um desmame, você coloca lá o balde de leite para o animal consumir, ele bebeu o leite pelo balde, esse leite vai cair no rumen retículo, vai fermentar e vai haver um menor aproveitamento nutricional desse valor pelo animal. Tá? Isso é informação de manejo importante para vocês saberem. Dito isso, voltamos aqui. Então, aqui nós estamos falando em proporção de cada componente do estômago.
Né? O estômago do ruminante ele é dividido em câmeras fermentativas e a câmara de degradação química. Abomaso, retículo rumen e omaso. Tá? O abomaso, nesse primeiro momento, representa quase 50% do trato digestório. Só que aí, a partir de 3 semanas, a gente começa a introduzir alimentação volumosa, liberar esse animal para pastejo. E aí, de acordo com o que ele vai consumindo alimento volumoso, né, e às vezes ele lambe ali a boca da vaca, ele consome alimento volumoso, então ele adquire via saliva materna esses micro-organismos que são necessários para a degradação do alimento da porção fibrosa. E isso vai fazer com que haja um maior desenvolvimento dessa porção aqui, que é o rumen. Tá? Ou seja, já ali pelo primeiro mês de vida, o rumen passa a ocupar algo próximo de 50% de toda a proporção do estômago. Por quê? Porque ele é importante na fermentação. E aí a gente pode ver que a parede do rumen, ela também vai modificando. Por que vai modificando? Já que está sendo mais utilizada, ela precisa se moldar, se adaptar para absorver os compostos que são produzidos dentro do rumen, oriundos da fermentação. Então, esse aqui é um tipo de tecido, de célula, que absorve mais, tá? E até que ele atinge a maturidade, onde o rumen vai representar quase 65% de todo a parte, né, de todas o componente de todo o estômago desse animal, né, da câmara fermentativa. Então, o rumen vai ter um papel muito importante na degradação fibrosa aí para os animais ruminantes. Né, a gente vê aqui que o abomaso, na maturidade, ele representa, em proporção relativa, algo muito menor para o ruminante que atingiu a maturidade do rumen quando comparado às primeiras semanas de vida. E isso aqui influencia, esse conhecimento influencia diretamente no tipo de alimento que eu vou fornecer. Ok? Então, aqui a gente consegue visualizar a proporção. Rumen menor, com a mesma idade, ele viu de 3 a 4 semanas, e aqui quando ele atinge a maturidade. Não a maturidade adulta do animal, a maturidade do sistema ruminal. Sistema ruminal não, do sistema digestivo, no caso mais específico do estômago, e a proporção das câmeras fermentativas. Tá? E também a visualização da parede desse rumen, como ela fica muito mais estruturada, de forma que ela se torna muito mais, ela consegue absorver muito mais. Né? Já que ela está produzindo mais compostos ali via fermentação, ela precisa dar conta de absorver com uma velocidade maior isso que está sendo produzido.